Pode parar. Beleza, estamos ao vivo, Mel? Pode parar a zoeira, já estamos ao vivo. Sério. Beleza, agora cuidado, hein? Tudo que falarem podem ser usados contra vocês. Vou até ficar mudo aqui, ó. Isso, galera. Para a gente começar, vou pedir para quem não estiver falando colocar no mudo, né? A gente, como sempre, vai dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vamos pedir para eles se apresentarem, o que fazem da vida, quantos saltos, por que estão aqui. Beleza? Fala um pouco de vocês, galera. Primeiro os mais velhos, né? Quem que é o mais velho entre nós três aí? É você que tá falando, pô. Eu? Não, vamos por ordem, é hierarquia. Vocês sabem que funciona assim, né? Quem é o mais velho de nós três aí? É o Coromelo. Não, acho que é tu não, velho. Vai lá, Bela, começa aí. Vamos lá, sou eu então. Quer dizer, pessoal, boa noite. Bom, na área lá é Coromelo, mas eu tenho um nome, Alexandre Melo. Eu tenho um nome, é ótimo. A Vivi pediu para a gente comentar um pouquinho de estar aqui, porque ela mandou, né? Simples assim. Então, eu sou categoria C, tenho 240 e poucos saltos, 240 saltos, eu acho. Um pouquinho mais do que isso. E a gente teve essa oportunidade, né, de conversar com a Vivi, né, eu, Nóbrega, para a gente, na verdade, ela convidou a gente para poder comentar uns assuntos que já foram o nosso dia a dia, né? Nós somos da mesma turma de Força Aérea, a gente tem 30 anos, já completamos 30 anos de serviço, e um pouquinho da minha experiência que me deixa bastante confortável e à vontade para falar sobre o que a gente vai conversar, o que a gente vai comentar logo a seguida, né? Minha experiência na FAB, eu fiquei 10 anos como piloto de caça, fazendo as missões normais, né, da versão de caça, e nessa época eu voava uma aeronave que já foi desativado em 2013, o Chavante, a T-26, e o F-5, que foi modernizado e ainda continua voando em muitos países. Para quem assistiu Top Gun, é aquele aviãozinho preto que no final ele simula que é um MiG, né, que é um avião russo. Então, E o Gripen, Coromelo, o Gripen. O Gripen eu não voei, eu voei o Rafale só. Aí eu depois da aviação de caça, eu fui para a aviação de ensaios em voo. Né, o Brasil tem um curso que é reconhecido internacionalmente. A Escola do Brasil ela é uma das 7, 8 escolas que são reconhecidas pela Sociedade Internacional dos Pilotos de Prova. É uma organização lá nos Estados Unidos que gerencia essa atividade. Então, dentro dessa atividade, eu tive a oportunidade de voar praticamente 40 aeronaves diferentes e estudar muito, quer dizer, escrever muito mais do que voar. Mas eu sabia que ia ser por aí, né? Então, isso me deixa confortável para poder... Porque nesse curso a gente estuda a origem das coisas, né? O básico, engenharia. Eu não sou engenheiro, mas a gente ganha uma base bem grande de engenharia, né? Que suporta conhecimentos que a gente até então estudou na academia, por ser piloto, de uma forma não tão profunda, né? Não significa que o que a gente viu na academia não era o suficiente, mas para a atividade de ensaio em voo, a gente tem que ir um pouco além. O que quer dizer, assim, simplificadamente, ensaio em voo? Significa que, por ter essa habilitação, quem tem essa habilitação pode voar protótipo. Então, eu tenho, os aviões da Embraer que são produzidos, são desenvolvidos até eles estarem prontos, serem certificados por uma agência regulamentadora, no nosso caso aqui é a ANAC, cada país, cada grande continente tem a sua também. Durante essa fase de desenvolvimento e de certificação, quem voa são os pilotos de ensaio, as equipagens de ensaio. Você é o piloto de teste. Isso, piloto de ensaio, piloto de teste. Muito bom. Não sei falar alemão, essa porra. Então, é isso. Basicamente é isso. Show, Nóbrega. Fala lá um pouco de você, então. Então, boa noite a todos, né? Como o Melo já fez a pré-apresentação, né? Nós somos da mesma turma. Então, a parte da experiência mesmo profissional, né? Eu sou instrutor de bandeirante, já fiz lançamento de bandeirante, sou instrutor de caravan, mas na FAB a gente não lança caravan, de caravan, né? Só de bandeirante. Dei 4 anos de instrução de bandeirante, uns 2, 3 anos de caravan.
Fui piloto de 707, 6 anos de abastecimento em voo e de transporte de tropa, né? Na FAB, a gente fazia a viagem transatlântico, né? Bom, o 07 faz voo para o mundo inteiro, né? E também fui piloto presidencial por 3 anos no GTE, né? De 737. Fora o voo normal da academia, né? T27, T25, né? E no total dá mais ou menos umas 4.000 horas de voo. Essa é a minha experiência. E na área, sou ainda um menino, né? 170 saltos. Aí, mais ou menos, sem bique. Mais ou menos por aí. Show, chegando a KTC logo mais, então. É isso aí. Tá. Então, e você, Werner? Fala um pouco de você. Você viu que eu te coloquei no mudo, né? Porque... Vivi, você ficou no mudo também. Ah, maravilha. Ô, Werner, eu te coloquei no mudo, vê se você consegue tirar aí. Eu não consigo tirar, é só porque estava dando eco. Não sabia quem era. Eu não consigo ativar seu som. Embaixo, ali embaixo, fica uma barrinha. Agora foi. A idade é foda, né? Vamos lá. Era o mais novo dos 3, né? Mas fazer o quê, né? Então, isso aí, galera. Meu nome é Gustavo Werner, a galera me conhece aí da Radical. Eu tenho uns 2.900 e alguma coisa saltos, todos feitos lá na Radical. Sou paraquedista há 7 anos. Fui o primeiro aluno da Vivi também. Primeiro a virar CATD. E é isso aí, minha experiência de salto, eu sempre comecei na Radical com tudo. Meu background de trabalho, eu fui empresário os últimos 6 anos, fui militar 8 anos da Legião Estrangeira, e daí me apaixonei pelo esporte. Então aí até hoje, uma das vantagens que eu tenho é que realmente eu tive acesso a todas as áreas do paraquedismo, dentro do paraquedismo, então me deu um conhecimento bom aí pra gente bater um papo hoje legal, hein, galera? Show de bola, convidados ilustres hoje. Então vamos lá, vamos começar nosso tema. Eu queria fazer primeiro ou com o Werner, ou com os pilotos, ou vice-versa, porque são tópicos bem distintos. Então, alguém aí se prontifica a começar? A experiência, os meninão primeiro. Melo, quer começar lá? Então, vamos falar o nosso primeiro tópico de vocês, que é noções de aerodinâmica, né? Isso. Eu vou compartilhar aqui um videozinho do YouTube, vou falando em cima dele, vai ficar bem tranquilo. Boa. Ó o Coronelo. A tela? Não, calma, deixa dar certo primeiro, pô. Para quem não estava conseguindo ligar a câmera, o Coronelo vai mandar o vídeo. Tá dando certo, né? Tá aparecendo aí? Para mim ainda não. Eu não tô passado já. Tá, né? Beleza. Bom, então é o seguinte. Basicamente, né, centro de gravidade, né? Os conceitos que a gente vai mostrar, os nomes são bastante conhecidos, né? A gente eventualmente já, por um motivo ou outro, já ouviu falar nisso. Então, mas o que a gente vai conversar aqui não serve só para esse avião que foi desenhado ali, que é o modelo de um Cessna 172, serve também para o Carro, serve também para o Gripen do Werner, serve para o 707 do Nóbrega, serve para qualquer avião. Tá? Então, o centro de gravidade, ele é uma posição na aeronave, aqui está representado por essa bolinha, por esse círculo,
com 2 partes brancas e 2 partes laranja, né? E ele fica numa posição que é calculada, e durante o desenvolvimento do projeto da aeronave, ele é calculado de modo que a aeronave possa cumprir seus critérios de estabilidade. Então, colocá-lo um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, dentro de limites, né, pré-estabelecidos de segurança e de desempenho, significa quão controlável ou vai ter um impacto direto na performance do avião. Depois eu vou dar uma ideia do que modifica quando o CG, quando o centro de gravidade varia, tanto para frente quanto para trás. Então, quando se fala em centro de gravidade, a gente tem que também levar em consideração uma outra posição que também é de qualquer avião, né? Qualquer avião tem essa posição que é apresentado aqui como CL, que é o centro que é o ponto, é o centro de pressão, é o ponto onde a sustentação, né, que é a força que a gente tem gerada basicamente pela asa, outras superfícies no avião também geram sustentação, mas o maior responsável por essa força que leva o avião a voar fica na asa. Então, aqui no desenho ele não está muito bem representado, porque ele fica não mais ou menos na porta, né? Nesse caso do avião, o centro de pressão ele fica muito próximo a 25% do comprimento da asa, né? Desse limite lateral da asa, ele fica um pouco mais para frente. Eles devem ter separado aqui para ficar mais fácil a visualização, porque o CG, o centro de gravidade, tanto quanto o centro de pressão, eles ficam muito próximos. Eles não são tão distantes um do outro. Entendeu? Então, o que acontece? Todo avião ele tem um passeio, né, e uma posição do centro de gravidade, e essa posição, em torno dela, em torno do centro de gravidade, é que a gente tem todos os movimentos do avião acontecendo, né? O avião ele gira para o nariz para baixo, para cima, as asas, tanto quanto o movimento de guinada, né? Como se o avião tivesse aquela curva de pedal que o piloto faz, né? O avião olha para a esquerda sem inclinar as asas, né? Seria uma guinada. Então, essas distâncias elas são calculadas, elas são amarradas, elas são estabelecidas, elas não se pressupõem que elas ultrapassem os envelopes. Bom, essa setinha aqui em cima, ele está mostrando onde seria realmente, né, o centro de pressão, ou seja, a aplicação da força de sustentação, ela fica um pouco mais para frente. E o centro de gravidade, que é o ponto de equilíbrio, que é o ponto onde o avião se equilibra, para o avião, né, está mostrando como se o avião estivesse se equilibrando em torno do centro de gravidade, que é o que acontece, na verdade, ele está sempre à frente do avião estável, né? Todos os aviões que são voados são aviões estáveis. Existem configurações de aviões que não são estáveis, entretanto, não são aviões liberados para poder voar com passageiro, não são aviões até então seguros, né? Então, o centro de gravidade está sempre à frente do centro de pressão, ou seja, a sustentação está sempre um pouco atrás do centro de gravidade. O que isso quer dizer? Nessa apresentação, nessa outra foto aqui, a gente tem a sustentação em preto aqui em cima e a gente tem o centro de gravidade. Só dessa forma, o que a gente teria? O que a gente tem como resposta da aeronave? Né? A gente tem o avião sendo equilibrado num ponto, no centro de gravidade, e a gente tem ainda somente a força de sustentação aparecendo. A gente pode perceber, né, seria óbvio a gente entender que o avião, né, por essa seta azul curva, ele estaria girando para frente, ele estaria pilonando, né, o nariz estaria baixando. Por quê? É como uma gangorra, a gente tem uma força, um ponto de apoio só e uma força linear sendo aplicada sobre um ponto de apoio. Então, a gente vai ter uma força que é, né, conhecida como torque, e a aeronave iria girar sobre o centro de gravidade. Mas a gente não se quer que isso aconteça. Então, para que a aeronave seja estável, né, que é um requisito básico para que qualquer aeronave voe, ela tem que ser estável para que ela possa ser segura. Então, a gente vai precisar de uma outra força, de uma outra força equilibrando essa força de sustentação que está aqui no centro de pressão.
né? E essa força seria essa setinha aqui atrás, laranjada, né? Essa é uma força criada, uma força gerada pelo estabilizador horizontal lá na cauda do avião e também que é manipulada, vamos dizer assim, ela também é controlada pelo profundor, né? Uma superfície que o piloto, né, através do manche, defletindo o manche para frente e para trás, ele consegue atuar também na quantidade de força vertical para baixo lá da empenagem horizontal, né? Então, essa força lá na empenagem horizontal, ela vai estar, ela sendo para baixo, ela vai estar girando, ela vai estar criando um torque que vai tender a trazer o nariz do avião para cima e vai estar se contrapondo à sustentação, que é uma força sobre as asas que vai estar trazendo, tentando não, vai estar gerando um torque, trazendo o nariz para baixo. E as magnitudes dessas duas forças, elas são bem diferentes em função da distância que elas estão do CG. E a gente pode também, pelo desenho, perceber que a força lá no estabilizador horizontal, ela está bem distante do centro de gravidade. Então, ela pode ter uma intensidade menor. Mas se a gente lembrar de uma gangorra de criança, quanto maior for o braço, né, quanto maior for a distância de aplicação da força do ponto de apoio, menor a força que a gente precisa aplicar para que a gente consiga gerar o movimento circular desejado. Né? É a mesma coisa tentar empurrar uma porta muito próximo da dobradiça. A gente vai ter que fazer muito mais força do que se a gente tentar abrir uma porta pela parte mais distante da dobradiça. Né? Por isso que a maçaneta da porta não fica perto da dobradiça. Né? Não seria óbvio. Então, em função dessa distância, a gente tem magnitudes de forças bem diferentes. Beleza? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem acontecendo aqui no avião? Aqui está ilustrando exatamente essa distância. Né? Uma força maior tem que existir quando a distância dela, do ponto de aplicação, do ponto de giro, né? do ponto de apoio, for pequena. E uma força bem menor quando a distância for bem maior. Então, na verdade, o que a gente tem? Esse seria o que a gente precisa para que o avião voe com estabilidade. Né? A sustentação, ela vai ter que se opor a duas grandes forças. Uma delas é aplicada no centro de gravidade, que é o peso da aeronave, e a outra é a força lá de trás da empenagem, que vai estar sendo aplicada também para baixo. Então, em termos gerais, isso é uma ilustração, isso não é real, mas ela vai ter, a sustentação vai ter que ter uma magnitude que consiga, que seja suficientemente maior ou igual, né, dependendo do estágio do avião. Normalmente o avião vai estar voando em condições estáveis, então ele vai estar a sustentação vai estar se contrapondo com uma intensidade superior, tanto ao peso quanto a da empenagem horizontal. Beleza? Poxa, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, eu não vejo problema. Entretanto, se puder esperar um pouquinho, eu também acho que ajuda, porque os conceitos são simples e logo na frente a gente vai conseguir possivelmente esclarecer, mas fique à vontade. O que acontece, então, quando a gente tem a variação do centro de gravidade, do CG? Né? Se a gente... Deixa eu abrir um outro... Está todo mundo vendo isso aqui também? Estamos vendo, Mela, pode continuar. Agora eu mudei um outro slide aqui. Está todo mundo vendo esse outro também? Ó, eu coloquei um que está... Eu estou movendo... Então, né? Então, beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente tem o centro de gravidade muito próximo do centro de pressão, ou seja, nesse caso, a gente tem o centro de gravidade na parte mais traseira dele, presta atenção na magnitude das forças, das setas
né, tanto da sustentação, né, dessa aqui em cima, quanto a lá da cauda, da empenagem horizontal. Quando o centro de gravidade ele vai se deslocando para frente, essas forças elas vão aumentando de magnitude, elas vão aumentando à medida que o centro de gravidade se desloca para frente. Por que que isso acontece? Para que a gente mantendo a aeronave mantendo a velocidade estável da aeronave, né? A gente não está mexendo na velocidade do avião, mantendo a aeronave a velocidade constante. À medida que o CG se desloca para frente, a distância entre a força da superfície horizontal lá da cauda, ela começa a aumentar a distância dela para o CG. Então, a magnitude dela, para que o avião continue mantendo a condição de voo nivelado, ela tem que aumentar, porque a distância dela, a distância da força para o centro de gravidade está aumentando. E para que a gente consiga se contrapor a esse aumento, a sustentação também vai ter que aumentar para que a aeronave continue equilibrada. A gente não está querendo fazer com que o avião voe numa condição diferente de reto nivelado e velocidade constante. Então, para que o avião continue nivelado e não tenha torque, e não tenha nenhuma tendência a baixar o nariz, girar, né, girar tendendo o nariz para baixo, ou girar cabrando, né, o nariz para cima, à medida que a empenagem horizontal, lá na cauda, a força para baixo aumenta, eu também tenho que ter um aumento da sustentação. A gente consegue ver pelo incremento das setas, né? O CG mais na posição traseira. Observem o tamanho das setas, né, da sustentação aqui em cima, aqui da asa, e da empenagem horizontal lá na cauda. Então, à medida que o CG vai se deslocando, essas forças vão aumentando. Tá? E observem também essa outra setinha aqui, essa outra seta aqui atrás. Essa seta aí, após a aeronave, ela quer representar o drag, ela quer representar o arrasto. O arrasto basicamente é uma força que se contrapõe. Onde tem sustentação, tem arrasto. E o arrasto, basicamente, ele vem de duas origens, né? Ele vem do arrasto parasita, do arrasto que a gente sente quando está andando de carro e bota a mão para fora, né? Você sente aquela força na mão, e à medida que você tira a palma da mão e começa a colocar um ângulo menor, a gente percebe a diminuição dessa força. Isso é igual a dizer que o arrasto parasita também está diminuindo, né? E também tem o arrasto que não é intuitivo, que é o arrasto induzido. Esse arrasto induzido é o arrasto necessariamente obtido quando a gente tem sustentação. Aí não dá para a gente entrar em detalhes agora, mas acreditem, tá? Então, e é importante isso que eu estou colocando, porque à medida que o CG se desloca para frente e a gente tem um incremento da sustentação e também da força verticalmente para baixo na empenagem horizontal, né, a gente percebam que também aquela seta para trás está aumentando. A gente vai ter um arrasto maior, além das forças que estão equilibrando a aeronave, que precisam existir para que a aeronave voe, a gente também tem um incremento do arrasto. Beleza? Então, daqui o que a gente pode já entender? Primeiro, o CG, o centro de gravidade de uma aeronave, ele é calculado e é estabelecido durante um processo de certificação. Por exemplo, para que a gente consiga certificar uma aeronave, durante as campanhas de ensaio em voo, para certificar uma aeronave durante as campanhas de ensaio em voo, para certificar a velocidade de stall de uma aeronave. Qual é a posição do centro de gravidade que é utilizado? É o CG dianteiro. Por quê? Porque lógico que tem todo um processo, uma metodologia, uma aproximação gradual, até que se chegue nesse momento no CG mais dianteiro, mas é o mais dianteiro. Por quê? Porque eu vou ter mais forças envolvidas e vou ter mais arrasto envolvido. Então, quanto mais dianteiro for o meu CG, ou melhor dizendo, na posição mais dianteira do meu CG, é onde eu vou ter a minha maior velocidade de stall. Então, o meu avião com CG mais dianteiro,
ele vai estar estolando numa velocidade mais alta do que ele estolaria voando com um CG na posição mais traseira. Beleza? Olha que legal, eu nunca tinha aprendido esse conceito dessa forma, muito interessante. Aí a gente já acho que aproveita e pega o gancho para o nosso segundo tópico, que é justamente de peso e balanceamento, né? Pô, eu tô te ouvindo bem entrecortado, cara. Eu vou escrever no chat para você, mas eu falei só para a gente já pegar o gancho para o segundo tópico, que é peso e balanceamento, que já entra junto nisso, né? Deixa eu colocar uma coisa aqui também que é importante. Você ouviu agora, Melo? Olha só, quando a gente tem... como é que essa força aqui na cauda, ela acontece? Se o avião tiver com o CG todo para frente, o piloto vai estar defletindo o profundor, ele vai estar gerando essa força lá na superfície horizontal, lá atrás, lá na empenagem. Tá? Quando a gente tem o CG mais traseiro, a gente não precisa, o piloto não precisa defletir o manche para poder fazer essa força na empenagem horizontal ser maior do que ela precisa. Ela vai ser uma força menor por causa do CG. Então, dentro dos limites, quanto mais traseiro for o CG, menos força eu vou ter na empenagem horizontal. Em consequência, menos sustentação eu vou ter no avião. E, em consequência, menos arrasto eu vou ter. Ou seja, CG traseiro é o CG que me dá os critérios de desempenho melhores para a aeronave. CG traseiro é o CG que me dá menor velocidade de stall. O avião vai estar voando com um ângulo, vocês podem perceber aqui, à medida que eu passeio com CG, olha como é que varia o ângulo de ataque do avião. Né? O nariz do avião aumenta, sobe um pouquinho, à medida que o CG se desloca para frente. Isso quer dizer que o ângulo de ataque em que o avião estaria voando, estaria aumentando se o CG estivesse se deslocando para frente. Isso a gente percebe no avião. Se a gente estivesse voando no carro, totalmente, sei lá, com 5 pessoas só, 3 pessoas lá atrás, e todo mundo for andando para frente, o piloto nitidamente percebe essa diferença de força. Ele vai começar, todo mundo começa a andar para frente, né? Ele vai ter que começar a trazer mais o nariz do avião para cima um pouco, para poder aumentar essa força lá na empenagem horizontal, lá atrás. Isso é nítido, isso não é abstrato, é perceptível. Sem perder velocidade, né, coronel? Claro. Então, dentro do passeio do CG permitido, quanto mais traseiro o CG for, mais rápido ele vai decolar, menor vai ser a velocidade dele para poder decolar, menos pista ele vai usar para poder decolar e pousar. E também, como ele vai ter menos forças envolvidas para que ele consiga voar, menos arrasto também, melhor vai ser a utilização dele do que ele tiver disponível de combustível. Então, e os aviões usam isso, né? Os aviões, tanto pequenos quanto grandes, principalmente aviões, no caso o Nóbrega vai comentar depois a experiência dele com o 707, aviões desse porte, ou até aviões menores. No meu caso, que eu voei bastante tempo, o F-5, a gente usava os tanques de combustível de forma diferente para que a gente pudesse manter o CG o máximo possível traseiro, para que a gente conseguisse ganhar um pouco mais de autonomia, ganhar um pouco mais de alcance, diminuindo a quantidade de força envolvida durante o voo. Beleza? É a troca de pitch, Coronel? Desculpa, Vera, como é que é? Vocês faziam a regulagem do pitch da aeronave para ela ser mais... aumentar o desempenho, seria isso? Isso, exatamente. A gente faz... Isso é a consequência do consumo de combustível que a gente determina para o avião, para que ele, à medida que fosse consumindo o combustível, vamos supor que a gente decole nessa condição, seja lá na frente, e eu tenho tanque de combustível tanto na frente quanto atrás. Qual o tanque de combustível que eu vou consumir primeiro? Eu vou consumir primeiro o tanque de combustível lá da frente. Por quê? Porque eu quero que o maior peso da minha aeronave seja na parte de trás. Ou seja, o que você falou é exatamente o que está acontecendo aqui na
na figurinha. À medida que eu vou diminuindo, ou melhor, vou consumindo o meu combustível, vamos supor que tivesse combustível no nariz desse avião. O meu centro de gravidade, meu peso na frente vai diminuindo, então o meu centro de gravidade vai se deslocando para trás. O nariz está abaixando, né? Dá para perceber que ele está abaixando um pouquinho. Marcelo, deixa eu... Posso Posso fazer uma pergunta? Você está me escutando, mais ou menos? É porque o conceito que está apresentando é interessante, mas é diferente do que geralmente a gente vê na área, que geralmente pedem para a gente jogar o CG para frente, né? Colocando peso para frente na aeronave. Você acha que isso se dá pelo fato da aeronave estar cheia e estar pesada? Olha, eu posso com certeza garantir que o que eu estou mostrando é físico. Essa teoria vale para qualquer avião. Qualquer lógica diferente dessa tem alguma coisa diferente do que eu estou dizendo. Se o CG estiver dentro do centro de gravidade, o passeio, se a variação do centro de gravidade estiver dentro permitido, é isso que tem que acontecer para que a gente voe com segurança com o miso de avião. Coromelo, isso é cruzeiro ou isso é Isso é lei. Lei. Oi, Isso é lei. A física... posso falar? Diga, Werner, eu não entendi. Então, eu perguntei assim, porque a gente tem a restrição de jogar sempre o CG mais na frente, o que a Vivi falou, para a gente manter a estabilidade do avião na subida. Esse CG favorável que você está falando, que seria o favorável na traseira e o consumo na dianteira antes, seria no cruzeiro ou tanto faz na subida? Lembra do desenho? Quanto menos forças eu tiver envolvido no avião, quanto melhor vai ser o desempenho sempre do avião. Sempre. Melhor e mais seguro. Tem outros conceitos que se opõem, assim não é que se opõem, que a gente está falando de desempenho, né? Mas outro conceito que a contrapartida disso seria em termos de relacionado à qualidade de pilotagem, mas que não é o caso aqui, né? Porque o avião ele tem um centro de gravidade estabelecido pelo fabricante e certificado. Então, uma terceira parte foi lá e diz, não, para voar esse avião, você está me dizendo que vai voar desse jeito, com essa variação. Ok, eu vou verificar. Então, está seguro, ok, está seguro para voar com essa variação. Qualquer coisa que extrapole isso, tem alguma outra coisa por trás. Pode estar fora do CG. Mas posso fazer uma observação, Melo? Claro. Se você joga o CG muito para trás, atrás do centro de gravidade aerodinâmico da asa, você dá o stall de cauda. Aí você desiste toda a nave. Não, peraí, olha só. O centro de gravidade, ele fica na frente do centro de pressão. Se você pegar o CG e colocar para trás do centro de gravidade, o que você está fazendo? Você pegar o centro de gravidade e colocar atrás do centro de pressão, o que você está fazendo? Peraí, eu vou achar um muito bom, Marão, peraí. Eu vou achar aqui. Porque daí dá o stall de cauda, que acho que é por Não, calma. Não, mas enquanto tu procura aí, Melo, deixa eu falar. Conseguindo ver isso aqui? Fala um pouco com a gente, Nóbrega. Essa pergunta é interessante aí do Maurão, enquanto o Melo vai procurando aí, né? Por exemplo, quando eu fazia o voo transatlântico, o 707 decolava com 350 mil libras, né, de combustível. Então, você tinha tanque full nas asas, né, cheio, né, e tanque central também. E é interessante para demonstrar isso que o Melo falou, porque o 07 é um bom exemplo. O tanque central leva o CG para frente e os tanques da asa levam o CG para trás, porque as asas eram enflechadas, então tinha essa maior tendência. Então, quando a gente decolava Brasília, sei lá, Rio, Londres, por exemplo, botava full combustível, full carga. Qual o primeiro tanque que a gente consumia de combustível? Era o tanque central que levava a aeronave para o CG dianteiro. Então, por quê? Porque você não conseguia subir para o nível de voo direto com ele cheio. Então, para você subir, você parava, sei lá, no 280
ia para o 360. Aí você tinha que parar no 280, consumir o tanque para ele te ajudar um CG traseiro, você subir, lógico, como você vai diminuindo o peso, também vai subir. Mas isso favorecia a você chegar e diminuir o consumo de combustível. Se eu começasse a consumir o combustível do CG traseiro, seria pior para eu fazer essa travessia e ia consumir mais combustível. Então, é bem interessante essa que o Melo falou. E é um dado que não vai variar. Isso aí vai ser tanto para aeronave grande quanto para aeronave pequena. Então, é importante, acho que o Melo vai comentar depois, que existe um envelope de CG. Então, assim, o CG ele nunca pode passar do limite traseiro nem no limite dianteiro. Então, e a aeronave, ela possui seções, né? E como o Melo falou lá, as seções de aeronaves, ela tem que ter... Porque a aeronave ela não deve ser raciocinada só com o CG, né? Ela tem um limite estrutural de peso por seção, que você coloca a quantidade de carga por seção. E como o Melo falou, o CG você pode calcular no braço também, né? Sem ser computadorizado, usando força pelo momento, né? Então, se você coloca uma carga muito pesada atrás, você vai ter uma força maior, né? Por causa da distância do momento. Então, isso é importante, por você não colocar muita... Saber qual é a seção da aeronave, quanto de carga ela carrega naquilo ali, porque não pode passar. Porque o CG, como o Melo falou, ele vai passear. Então, quanto mais, por exemplo, você vai tirando o peso da aeronave e você concentrando na cauda, você vai ter a tendência de ultrapassar. Por exemplo, o Seneca, ele tem um passeio de CG muito curto. Então, ele pode decolar com 2.300 e poucas libras, só que, pelo envelope, ele só está autorizado a 2.000. Então, não adianta você chegar lá e colocar full pax, full combustível, que você já está fora do envelope. Então, é muito importante isso, assim, para que a gente possa evitar, né, passar susto desnecessário, né, ali. Porque se botar, sei lá, 5 caras pesados atrás e que o limite extrapola, é bom, assim, que o piloto saiba, né, que ele vai fazer uma decolagem, ele vai reduzir a velocidade. Então, ele precisa estar sabendo disso tudo antes de iniciar o lançamento. Porque ele sabe, eu vou ter que dar uma... Ao invés de lançar próximo a uma velocidade X, é melhor eu voar um pouquinho mais durinho, né? Então, assim, vou soltar com mais velocidade para aguentar. Então, Nobregão, o CG de uma aeronave ele não altera. O que altera é o centro de pressão. Não, o CG passeia. O CG passeia. O CG, o Melo, me corrige aí, Melo, se eu estiver falando besteira, hein? Mas o CG, ele passeia. Vou mostrar aqui um... Deixa eu entender. O CG passeia. O centro de pressão é fixo. Nave, certo? Olha só, porque a gente está falando, sim, ele é fixo, mas ele tem algumas condições que o centro de pressão também muda. Por exemplo, o F5, quando entrava supersônico, o centro de pressão se aproximava do centro de gravidade, instantaneamente, em função das ondas de choque sobre a asa. E isso, a gente sabia de imediato, antes de olhar para o velocímetro, se era supersônico ou não, por causa dessa sensibilidade em função da proximidade do centro de pressão. Mas isso é um caso específico. Tem outros aviões também que têm, em função de alguma outra característica, do flap, ou da superfície da asa, no bordo de ataque e tal. Então, pode acontecer. Mas no nosso cenário, a gente pode entender, para a gente entender o que a gente está conversando, que o centro de pressão ele fica estável. Deixa eu... Não ficou claro, né? Porque... Deixa eu só falar uma coisa que seria legal aqui. No caso do Caravan, como ele é um avião que a gente usa lá, ele é um avião que tem um centro de pressão mais ou menos fixo, certo? O Caravan pode considerar que ele está... Não é supersônico, certo? Mas, Maurão, você está vendo aqui a figura que eu estou mostrando? Dá para ver? Mais ou menos. Dá para ver agora? Eu estou conseguindo ver, sim, Nico. Então, aqui, acho que aqui fica até legal para explicar. Isso aqui, é o passeio do CG, tá vendo? Aqui, Aqui é o envelope. Aqui é uma aeronave bandeirante, né?
Aqui são as seções, o bagageiro. Vira um pouco mais para a direita aí. Tá bom? Aê. Um pouquinho mais. Aê. Então, aqui é o envelope do CG da aeronave. Então, aqui, o CG ele vai passear, tá vendo aqui? Então, à medida que você vai distribuindo carga, combustível, passageiro, dentro do compartimento, e aqui ele vai começar a passear e vai dar os limites de CG que deve estar dentro dessa área aqui. Cada avião tem o seu CG, né? Então, E aí ele vai te dar a velocidade, a quantidade de flap necessária, tudo isso. Em relação à velocidade, tem outros fatores, né? Como temperatura, pressão, altura que você está decolando, tamanho da pista, peso do que você está decolando. Então, são outras variáveis. Mas eu vou completar ele aqui, para vocês ficarem... Dá para ver os números que estão aparecendo? Assim, Dá, então. Tu vê aqui que ele colocou só um exemplo aqui para mostrar para vocês aqui como ele vai calculando o passeio do CG. Tá vendo aqui, ó? Então ele está calculando aqui, ó. Colocou de acordo com a posição das seções da aeronave, que são essas aqui, ele vai calculando aqui até chegar a um valor para determinado peso que ele calculou aqui, ó. Tá vendo? Aqui são os limites, né? Ele fez esse cálculo que chegou a 18,65%. Então ele está dentro do limite aqui, que vai de 12% a 31%. Ele, no caso aqui, ele chegou a 18,5%. Então, isso tudo aí, ele faz parte do cálculo que o piloto tem que saber na hora de decolar. Onde está meu CG, né? Ainda mais em aeronave solo, né? Que você não tem loadmaster, não tem mecânico para calcular para você, né? Que a gente tinha essa facilidade lá, né? Então, isso é importante para que ele tenha... consciência do que está acontecendo, né, dentro da aeronave. E aqui, essa outra figura, tu vê aqui, como que o Melo falou lá, né? Os momentos, eles são multiplicados de acordo com a distância que ele está correspondente lá ao CP, né, Melo, se eu não me engano. Né? E aqui, se eu colocasse mais peso aqui, ia ter um momento diferente. Então, ele vai colocando peso e aqui ele dá o cálculo do CG no braço, ó. Existe todo um cálculo lá, que o Melo sabe mais do que eu, mas aqui você calcula o CG aqui no braço, a distância do CG, aqui é 6,34, o comprimento da corda aerodinâmica, enfim, que não vem ao caso aqui. Mas é muito importante isso que eu falei a respeito, por exemplo, do Seneca. Você, porque a gente está aqui com a mentalidade de Boituva, mas você vai poder voar Seneca, saltar em qualquer lugar. Nobre, acho que você ficou mudo aí. mudo, Nobre. Estou mudo? Agora não. Então, é importante, assim, como mostrei aqui, o CG, como ela falou, o CG passeia. Isso aí, ele passeia dentro do envelope. Então, ele nunca pode passar dos limites traseiro nem dianteiro. Senão você pode tomar susto. Agora, o avião, como o Melo sabe, aí, ele não foi construído igual casca de ovo, né? Do tipo, passou o limite e ele vai cair. Então, senão, não ia ser avião, né? Ia ser outra coisa. Tem a margenzinha lá. Tem, mas só que aí é importante isso na parte da segurança, que você vai sempre usando força com a margenzinha. Uma margenzinha é um efeito cumulativo, né? A gente não sabe, porque... Se você colocar peso a maior numa seção que cabe menos, então você pode ter um problema estrutural, que a longo prazo, não sei o que pode acontecer, pode ser uma asa, sei lá. Aí a gente não sabe, né? Mas mas a gente já viu isso, né? A Vivi estava reconversando segunda-feira com ela lá na área, ela falou que o cara perdeu a asa, pô. A gente teve um caso há uns 2, 3 anos atrás, acho que lá no Maranhão, o Dourado, um colega nosso, instrutor, realmente estava dentro da aeronave num tandem e a aeronave largou as asas mesmo, no meio do voo. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Outra de CG boa. Deixa eu só falar uma coisa, esse tópico de CG é muito interessante, mas a gente já está a 45 minutos, então vamos passar para o próximo e depois, quem quiser, procura o pessoal ali na escola para conversar um pouco mais. Tá?
Vamos para fator humano na operação da aeronave? Vamos tentar ser meio breve para a gente deixar tempo Tá de bom. conversa também. Então, essa parte é o seguinte, eu vou logo para os exemplos, né? Tudo que voa tem ego, né? Então, a gente sabe disso, né? Então, é legal voar pra caramba, é muito bom, pô, dá uma sensação de liberdade danada. Só que o paraquedista, ele não pode ser o incentivador do piloto a exacerbar o seu ego, né? Então, assim, o que acontece? Todas as atividades que você incentiva a psique do piloto para que ele extrapole os limites, você acha que o piloto está sendo, voando bem pra caramba, voa bem, muito bem, você voa pra caramba. Mas a gente teve recentemente, né, assim, recentemente que eu falo eu não sei qual foi o ano, né, mas um acidente que a asa do avião acertou a cabeça de um paraquedista há um tempo atrás. Aí. Faz, acho que uns 7 ou 8 anos. 6 anos, eu acho. Então, isso qual foi? Foi a primeira vez que o cara fez? Não foi, assim, não é crítica ao piloto, mas estou falando sobre o fato objetivo, né? Que a gente fala como oficial de segurança de voo, a gente fala sobre isso, né? Sobre fatos, né? Então, assim, esse tipo de fato, muita gente já viu na área acontecer até chegar ao momento do acidente. Isso aí Até usar isso como exemplo, na verdade, antes era comum a gente pedir para o piloto mergulhar depois que o último saía da aeronave para tirar uma foto bonita. Então, a cultura já era insegura, inclusive pelos próprios paraquedistas, né? Isso é muito ruim, né? Que assim, vou mostrar mais uma figura muito rápida aqui, porque isso aqui é tão clássico, né, na aviação, que acho que serve até para a gente que é paraquedista também, né? Porque é a indução do nível de alerta versus o tempo, né? Então, aqui, você tem um nível de alerta alto que vai caindo com o tempo. Aí acontece um acidente, todo mundo aumenta o nível de alerta, todo mundo faz o cheque de equipamento com afinco, olha as 3 argolas, etc. Né? E com a pilotagem é a mesma coisa, aí vai passando o acidente, vai passando, e assim sucessivamente. E isso é recorrente, assim. Então, o que a gente costuma falar? Não quer ter acidente? Não voar, né? Mas não tem como não fazer isso, né? Então, o que a gente precisa fazer? É que o fator humano, o avião, assim, a gente até a falar sobre a operação da aeronave, né? Mas a aeronave, ela não opera sozinha, né? Ela opera com um ser humano ali sentado, né? Então, a gente tem que não incentivar esse tipo de atitude, porque se você... nenhuma aeronave de transporte, ela é acrobática, né? Então, ela não foi feita para puxar G. Né? Então, quando a gente induz e favorece, incentiva esse tipo de atitude, acontece o que a Vivi falou, uma hora a asa sai, porque você vai empregando G, positivo nele ou negativo, que é pior ainda, uma hora você toma um susto, pô. E isso aí acontece realmente, já está para comprovar isso, né? Até uns anos atrás, até o avião da Esquadrilha da Fumaça saiu a asa em Santos, muito tempo atrás. E é um avião acrobático, né? Necessariamente preparado para isso, né? Então, até um amigo meu que faz um tempo que voou, não sei aonde ele foi, mais ou menos, mas ele falou que estava dentro do avião para sair de paraquedas, paraquedista, e ele era piloto. Aí ele lá dentro do avião, o cara falando, duvido o piloto sair no meio da pista, porque a outro fulano consegue. Aí o cara tentou fazer a decolagem antes da velocidade de rotação, basicamente, o avião estava mais ou menos leve, voltou para a pista. Então, esse incentivo dentro porque ali é muito rápido, né? Assim, você está ali, está vibrando e tal. Então, é importante a gente ter esse tipo de cuidado, porque é o nosso boneco que está lá dentro, né? Então, isso é muito rápido, né? Porque a gente pensa assim, vou abandonar a aeronave com 2.500 pés. 3.000, mas você está saltando tanto com o avião nivelado, e quando ele está em parafuso, acabou o procedimento, Você não vai conseguir sair da aeronave,
com a asa, pô. Você vai ser ejetado com muita sorte da aeronave. Você não vai ter condições de, pô, comandar isso. Vou sair direitinho pela porta e vou comandar meu reserva, tudo direitinho. Cara, na hora vai ser desespero. Então, esse tipo de atitude para quem voa, é uma coisa que sempre acontece, né? Assim, acidente em relação a fator humano, né? Então, a gente tem que ficar só arisco com isso, né? Porque, pô, em 2012, só para tu ver, o número de acidentes com aeronave monomotor foram 1.300 acidentes. Com aeronave bimotor foram 80. Então, assim, e com um planejamento com 46% assim, de influência. Então, a gente tem, de fator humano, aliás. Então, a gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Para que a gente possa... quem está embarcando está ciente do que está acontecendo, né? O piloto tem que estar ciente do que está acontecendo, porque você colocar mais gente, mais peso, tem temperatura, tudo isso faz conta do planejamento para decolagem. E é isso, pessoal. A gente só ter esse cuidado dentro da aeronave, assim, para que a gente não seja um causador, né, de acidente, né? Essa é a ideia geral, né? Eu vou reforçar a sua ideia, porque isso parte da cultura de segurança do local que a gente está, né? Então, às vezes a gente vê a galera mais nova em camps, em bugs, brincando. Vamos pedir para o piloto fazer isso, fazer aquilo, pedir um G0, pedir para decolar antes. Tudo isso a gente está reforçando a insegurança da operação, né? Às vezes, por causa de uma brincadeira boba, uma aeronave dessa larga a asa e mata um monte de gente. Justamente, né? Então, é isso. Galera, fica a dica aí, por favor, vamos tentar sempre nos ater à cultura de segurança dentro da área. E vamos para o nosso próximo tópico aqui, o último de vocês hoje, planejamento de missão. O que será que vocês vão falar disso? Na verdade, assim, acho que de repente o Werner pode até entrar nessa aí também, né? Porque como é a operação da aeronave, né, a gente vai falar só em o que leva no planejamento de missão da aeronave, né? Na verdade, é um planejamento que a gente coloca de missão que é da linguajar da FAB, né? Mas, na verdade, é decolar e pousar em segurança, né? Então, vai decolar... Vamos dar na nossa realidade, que é mais fácil, né? Independente do avião, você vai decolar com a aeronave, né? Independente do tipo da aeronave, né? Então, vai decolar. Planejamento de missão. Eu acho interessante o piloto está sabendo quanto peso está embarcando, que isso que o Melo já falou, varia no CG. Uma coisa que eu acho, como varia e tem uma relação direta com a seção, onde você vai colocar gente, então é aquele conflito entre quem vai sair primeiro na saída e a posição do cara dentro da aeronave. Porque, assim, eu não estou aqui eu não tenho aqui o manual do CODI aqui, né? Ou dos caras, vamos de qualquer outro avião, né? Mas vamos supor que na parte traseira do Caravan leve a metade do peso que leve na parte dianteira embaixo da asa. Então, isso vai fazer o quê? Se você colocar muita gente na parte traseira, por exemplo, um outro cara que pesa equipado 150 quilos, outro 130. Você vai colocar todo mundo lá atrás, pode ter susto, entendeu? Porque você pode estar próximo do CG traseiro. Pode ter susto no quê? Quando você for fazer o lançamento lá nivelado e você está já com o CG traseiro, você vai botar mais gente lá atrás e o CG vai passear para a traseira. Então, isso tudo isso a gente tem que pensar o que é a melhor forma, porque você tem que pegar o gráfico da aeronave e olhar isso se realmente o que eu estou falando condiz, né? Tipo, qual o conflito entre colocar a carga, porque a gente é carga, né? Só que a gente fala, a única coisa diferente é isso, e reclama, né? Então,
A gente reclama, mas é carga igualzinho. Então, A assim, gente é uma carga chata pra caramba. Carga e se mexe ainda, né? então tem isso. Então, assim, qual é a vantagem? Pô, se eu olho para as seções da aeronave e vejo, pô, embaixo da asa eu posso colocar 1.200 libras e na parte traseira eu posso colocar 500 libras, por exemplo. Bom, 500 libras. Então, como eu tenho aquele envelope que a gente já mostrou aqui, então qual a melhor distribuição que eu faço? Porque para mim só interessa a decolagem. Depois que está voando, você movimenta ali, pô. Vai lá para lá. Exatamente, Então, exatamente. mesmo que role um incômodozinho de levantar, pô, vai lá para frente. Trocar de posição. Trocar de isso posição. Tudo é válido, exato. Porque assim, você melhora a performance da aeronave, você diminui o combustível a ser utilizado, você emprega menos força aerodinâmica no profundor para sair. Então, tudo isso aí é uma boa, assim, para a gente... assim, eu já vi lá, vou falar da minha parte que eu vi. A gente está subindo, cara, pô, é o que o Melo falou, o CG dianteiro é o pior. Bom, vamos ajudar o piloto, vamos todo mundo lá para o CG dianteiro. Eu falei, cara, é o contrário, pô, vocês têm que ajudar o cara a ir para o traseiro. Então, assim, essa é a... Dentro dos pesos previstos, né? Dentro do envelope. Para frente por causa do peso da seção. Isso, do peso da seção. Então, assim, isso é interessante, porque assim, a gente tem que assim, pensar se vale a pena, por exemplo, dar aquela levantadinha. Eu estou falando com toda a sinceridade, né? Se vale a pena dar aquela levantadinha, se a gente já pode coordenar a distribuição antes do embarque. Então, isso tem que ser pensado, é pegar o gráfico e olhar assim, pô, acho que vale a... O nosso gráfico é o olhômetro, né? Entendeu? Mas, assim, isso que eu estou te falando, assim, por exemplo, eu peso lá, pô, eu não sei se eu falo, né? Antes ou depois da Covid. Sempre antes. Então, vamos botar 100 quilos. Então, 100 quilos, o piloto aí, pô, eu mais um cara, o Verne vai me dar uns 100 aí também, de equipado? Então, em 110, igual a mim. Então, 110, igual a mim, equipado. Então, ali, pô, bota mais um Argeu, você, pô, caramba, acabou. Então, assim, isso tem que olhar a seção da aeronave para ver o que a gente tem que fazer para ajudar o piloto, né? Isso é uma coisa que ele falou que é importante, galera, mas é assim, às vezes não é nem tanto em voo, porque quando eles estão voando é muito mais fácil. Então, o nosso problema geral é o táxi. A nossa pista é ruim. O nosso táxi, a hora que o piloto ele vai sair do gate, que ele terminou de embarcar, ele tem uma aceleração, então a hora que ele solta o freio tem uma tendência a dar uma caudinha. Então, tudo isso que altera bastante pra gente. E o terreno é irregular ali, né? Muito. Pô, então ali, pô... A gente tá sempre de lado, assim. Justamente. E é o pior, se a gente senta ali, tá todo mundo vendo, né? Então é ruim para a escola, é ruim para todo mundo, entendeu? Que está ali. Então, acho que não é legal, assim. Então, a gente tem que ser pensado, eu acho que é uma boa ser pensado. Chega, pô, não, vale a pena sair de qualquer... Ou não vai interferir muito. Então, mas eu acho que vale a pena pensar em relação a isso. A experiência que eu tenho, que os pesos variam de acordo com a seção. Então, isso já é quase um dado, pô, 100%, assim dizer. Então, assim, acho que é bom dar uma olhadinha nisso, né? Pensar direitinho. O que a gente sente uma boa diferença, entrando já no assunto, entre a diferença entre o Caravan e o Kodiak, que é uma particularidade nossa, é que, por exemplo, o Caravan ele é menos sensível ao peso traseiro de cauda, que é o Kodiak que tem esse problema. Então, o Caravan ele está sempre de boa, ele não sofre tanto na saída, no táxi, na decolagem. Já o Kodiak, como ele é um pouco mais baixo, ele tem um pouco mais de dificuldade, ele fica mais rente ao chão. É um carro SUV e um carro de passeio, ele está mais próximo do chão. Então já existe esse risco aí um pouco maior, entendeu? E tem que dar uma olhada para fazer a comparação do passeio do CG. De repente, o passeio do CG do Caravan em relação ao Kodiak tem que dar uma olhada, porque de repente é mais restrito. Isso tudo tem que ser levado naquilo que a gente estava falando no tópico anterior, no planejamento da missão. Porque se você já consegue mitigar isso no solo, você vai poder voar tranquilamente, não tem restrição. Isso e que é o uma mais particularidade, importante. Brigueira, por exemplo, assim, quem faz isso pra gente não é necessariamente o embarcador, que muitos de vocês já me viram embarcando, mas, por exemplo, é o Zé, o piloto.
o piloto, quando ele está no embarque, ele já vê todo mundo vindo. E daí ele avisa para o embarcador, ele fala, eu quero essa pessoa aqui para trás. Bota esses dois aqui para trás, independente de onde vai sair. Sim, sim, isso aí É o ele planejamento. então é o planejamento da missão, justamente. Exato. Então, assim, pô, dá para ter uma rela lá. Geralmente a mesma galera que salta ali na Sky, né? Então a gente já sabe ali, ó, meu peso equipado, eu deixo lá com quem tá lá com a catita, pô, é 110, vai sair tanto, ó. O Zé já recebendo isso, ele já sabe, ó, pô, é isso aqui. Ou ele já monta, sei lá, um perfil prévio, né? Porque, pô, o importante, assim, são os críticos, né? Você, os caras mais pesados, né? Na aviação, vocês utilizam uma média para tudo, né, Nobrigueira? Então, pela média, vai dar certo, mas tem as particularidades. Seria eu, você, um AG, o nego que, tipo, altera completamente a performance do negócio. Justamente. Mas calma que tem o outro lado. Tem a Karina, tem o Steven. O Zé adora o Mel. Que põe eu, você, Argeu, na cauda. E o Melfi? O Melfi. Eu não vou nessa decolagem, não. Então, galera, a ideia é essa, assim, para que a gente possa, na verdade, mitigar, né? A gente não vai, ninguém vai parar a operação, isso não existe, né? Porque senão, isso a gente tem que, na verdade, mitigar os erros, né? Para que a gente possa, tá voando, porque o avião senta, o Caravan, lá, eu vou em Caravan na Amazônia. Já vi Caravan sentando lá também, de cauda, o cara cortou o motor e senta. Então, assim, já vi lá operando lá. A empresa aérea, FAB, empresa aérea. Porque se dá um molezinho, acontece. Você acha que não vai? É aquele nível de alerta que eu mostrei agora aqui. Aí o cara vai passando o tempo, vai lá, o acidente se repete. Então, se a gente tiver mais consciência disso ali, só a coordenação, isso é fácil de fazer, né? Acho que a coordenação aí, deixando a galera, pesa tanto, Nobrigueira pesa 110, mais ou menos 5. Depende da época. Agora, pós-pandemia... Tô dando gás, Mas é isso, galera. Show de bola. Werner, já que você estava falando das diferenças do Kodiak e do Caravan, já continua nesse tema aí, que é bem legal isso. Eu vou dar algumas diferenças que vocês sentem bastante, que vocês devem sentir no embarque. Quando vocês começam a embarcar o avião, vocês conseguem ouvir ele com um toque de motor. E daí, a partir do momento que entra 10 pessoas, ele já dá o outro toque de motor, exatamente para evitar isso que os meninos falaram, de dar a cauda no avião. Então, a partir dali, o motor já está acelerado para quê? Para manter o nariz do avião para frente, o CG o mais correto possível. O Kodiak, ele tem uma diferença de metragem da asa para o Caravan. Se eu não me engano, é 1 metro no total, ou 1,5 metro. E isso transforma o Kodiak num avião um pouco menos eficiente como o Caravan é. Eles têm uma diferença de eficiência. O Caravan foi um avião que foi realmente projetado, ele foi um projeto solicitado pela FedEx, né? Que daí foi desenvolvido pela Cessna, um avião que é uma Kombi voadora. E o Kodiak pegou muitas dessas partes do Caravan e exatamente adaptou e fez um avião de alta performance nos mesmos moldes. Só que daí a gente tem as diferenças em relação ao paraquedismo, né? Então, o paraquedismo, a gente tem uma operação onde a gente trabalha normalmente no limite de peso quase que máximo do envelope. Então, a aeronave está sempre carregadíssima e a gente está sempre em subida. Então, tem uma diferença. Vocês já devem ter ouvido falar de turbina Black Hawk, que a gente comenta bastante na área também. Então, é uma turbina que é preparada, como se fosse uma Mercedes normal e uma Mercedes AMG. Então, daí é uma turbina um pouco mais preparada e que tem um pouco mais de força. Então, isso tudo, o Kodiak de solo a solo, ele tem um aproveitamento que é um pouco mais baixo que o Caravan. Mas é uma operação do mesmo nível ou melhor, que o Kodiak tem umas vantagens, né? Então, por exemplo, a gente, em relação a tempo, a gente recebe as informações de tempo 10 vezes mais precisa que um piloto de Caravan, porque ele tem um radar meteorológico,
ele consegue ver muito mais apurado a situação que está no ar no momento, entendeu? E aí são as diferenças de piloto para piloto que passam a informação para a gente. E daí vocês já devem ter sentido quando vocês saltam na Fafan e quando vocês saltam com a gente, que quando vocês estão com o Zé lá, ele passa a informação para a gente sempre no começo, o vento está desse jeito. Normalmente os instrutores estão sempre atentos a isso, ouvem e acabam passando para vocês, os alunos. Mas essas informações, a gente que está lá na frente, a gente que está, vamos dizer assim, no controle do salto, a gente sempre recolhe dos pilotos, entendeu? Então, são algumas diferencinhas que tem na operação, mas o Kodiak realmente é a única aeronave que começou no paraquedismo foi aqui em Boituva, e hoje, por exemplo, na China, o Cássio já voou bastante de Kodiak lá. Eles realmente têm voado bastante de Kodiak pro paraquedismo. Olha que legal, não sabia que tinha começado aqui, não. Abrindo no Então, mercado. foi um dos primeiros projetos, e daí eles desenvolveram, como é porta traseira, algumas coisas que o avião já vem preparado para carga, facilitou e eles adaptaram e acabou funcionando muito bem, entendeu? Cara, que legal. Vamos falar um pouco da diferença da porta, especialmente do profundor, e como isso afetaria a saída da galera. Tanto é que Os meninos podem falar bem aí de porta do Embraer, né? Que tem uma bela Não, o que eu queria falar, na verdade, é assim, a diferença do profundor do Caravan e do Kodiak. O profundor do Kodiak ele é um pouco mais baixo. Um pouco mais Vocês baixo. podem ver que a gente não tem câmera step para sair da porta do Kodiak. Se eu ficar muito para trás, eu tenho chance de acertar o profundor também. Né? E exato, o Kodiak também é um dos fatores que ele não tem o step, ele tem um step homologado, só que esse step ele tem uma perda muito considerável na aerodinâmica da aeronave, muito considerável. Então, realmente não tem como colocar ele, que você perde 5%, que na aviação é bastante coisa proporcionalmente. E é exatamente isso, o profundor dele realmente ele é um pouco mais baixo que o do cara. Tem uma questão que, uma vez batendo um papo com o Zé, ele comentou que justamente por causa desse design diferente do profundor, inclusive o design, ele consegue dar menos velocidade na hora do lançamento, porque ele é menos suscetível ao stall de cauda. São as particularidades do Kodiak, que tem as coisas boas e as diferenças, né? Mas realmente... Eu sou fã dessa aeronave, viu? Eu gosto de estar na porta confortável ali de Jump 2, sem estar com aquele vento enorme na cara. Então, aquele banquinho confortável na subida. Eu prefiro o banquinho do Caravan do que o do Kodiak, que é mais alto. Sim, com certeza. Por isso que eu melhor. Vamos lembrar que o Kodiak é o quê? 2014, sendo que os caras, mas acho que o mais novo que eles têm na área deve ser o quê? 85? 86, eu acho. 86. Agora o Jos lá, o novinho, eu acho que é mais novo, mas... São belos aviões também. Agora esse cockpit do... E não é documento. Não é não, Maurão? Panela velha que faz comida boa, né? Ô, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Pode mandar. Vai lá, Rafa. Então, olha só, eu peguei aí a conversa do Nóbrega, acho, falando sobre o CG da aeronave e sobre se o avião entrar em espiral, alguma coisa, a gente não conseguir sair da aeronave, né? Duas perguntas. Ele pede para a gente chegar para frente lá na aeronave, tanto que o Werner fala, chega para frente e tal. Porque senão o avião ele cai e aí ele não consegue sair, né? Sei lá, sair ou... Ô, Rafa, é que você perdeu o começo do nosso bate-papo. A gente falou um montão de CG no começo da nossa live. Deixa eu, então, só tirar a dúvida. Esse negócio de CG é mesmo real? O Kodiak tem uma particularidade que você pode falar em relação a isso, é que quando ele atinge 10 mil pés ou 12 mil pés nível do mar, que é o nível 100 que a gente fala, ele tem um pouco mais de dificuldade de subir. Então, ele é quadripar, que quadripar é mais para voo cruzeiro. Então, quando chega nessa altura, muitas vezes
o avião, nosso avião ele sobe no piloto automático, ele acaba ficando parado. Mesma velocidade, mesma razão. Então, às vezes, o que ele pede? Só para dar uma encaixadinha no pessoal mais para frente. Eu também acho que é o peso da sessão que está muito pesado. E ele faz a gente avançar um pouco mais e o avião ganha um pouco mais de altura, entendeu? Entendi. Então, no Kodiak funciona mesmo por ele ser pequeno também. Né? Tem uma diferencinha, assim. O Zé fala claramente para a gente. Mas deixa eu falar. Perdão, posso falar? Eu tenho impressão, tá? Uma coisa é ele voando, o centro de gravidade, mas eu tenho a impressão que o trem de pouso dele, no chão, eles pegam para jogar a carga para frente, que parece que ele quer levantar a biquilha. Sim. Uma coisa a ver ou não tem a ver, gente? Então, o Caravan, você olha ele é mais reto. O Kodiak, mesmo vazio, ele tem uma leve inclinação, que é do projeto do avião mesmo. Entendeu? Ele é mais baixo e ele é um pouco mais inclinado. Se você botar um Caravan do lado, você consegue, sem peso dentro, você consegue ver ele praticamente reto. E o Kodiak sem peso, ele já tem um pitchzinho nele. Entendeu? Deixa eu... obedecendo o centro de gravidade, o passeio permitido que o Nóbrega mostrou do centro de gravidade, o que isso quer dizer? O que foi certificado? Qual é o limite dianteiro dito pelo fabricante certificado? Qual é o limite traseiro certificado? Todo avião é seguro, não tem que se mexer lá dentro, não tem que fazer nada. E dentro do CG, dentro do passeio permitido, o avião vai subir mais com o CG traseiro. O avião vai decolar uma velocidade menor com o CG traseiro. O avião vai ter uma velocidade de stall menor com o CG traseiro, dentro do que foi previsto pelo fabricante e certificado. Melo, deixa eu só mostrar aqui um gráfico aqui, acho que até ajuda aqui. Ó. Tá legal para ver? Baixa a tela um pouco, tá dando reflexo. E agora? Tá legal? Pouquinho mais. Aí, agora eu tô vendo. Então, tá vendo aqui, ó? O que o Melo falou é isso mesmo, pessoal, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma aeronave Cênica, é o Cênica, né? É o Embraer 810, Então, aqui, ó, você vê aqui, ele vai decolar com 2.320, ele tem o peso máximo de 2.328 quilos, que é essa linha vermelha aqui. E aqui embaixo é o passeio do CG, que o Melo já falou. Então, aqui, se você está aqui para decolar, qualquer coisa que você empurre para frente, joga para dentro do envelope. Essa é a raciocínio. Aí ele coloca bem aqui, ó. Vou até ler para deixar bem claro para vocês aqui, ó. Embora a aeronave ofereça grande flexibilidade de carregamento, a mesma não pode ser operada simultaneamente com o número máximo de ocupantes adultos, tanques de combustível totalmente cheios e bagagem máxima. Antes da decolagem, o piloto deve certificar-se de que o avião está carregado de acordo com o envelope de carregamento. Então, é bem claro isso aqui, né? Se você aqui o limite máximo dentro do envelope para decolagem aqui no Cênica é 2.073 quilos. Então, na verdade, são menos dois ocupantes, né? Vamos dizer assim, né? Se você vai voar de Cênica, você vai perguntar lá para o piloto ou quem está operando a aeronave, quanto está full para decolar? Você já está fora do envelope da aeronave, bem fora do envelope da aeronave. Então, bem fora do CG, né? Que vai dar, dependendo da carga distribuída, ele pode dar aqui, ó, 2,48, tá vendo? Aqui, ó, o limite é 2,4 da corda aerodinâmica, aqui está dando 2,48. Então, por exemplo, se for o caso, qualquer coisa... Mas é até importante falar isso, porque assim, o centro de massa de um retângulo, né, tem de ser ao meio, né? Então, assim, a gente é meio irregular, mas aquela empurradinha ali para frente, tem que ver se você vai mudar de seção, né? Se é o suficiente para mudar de seção, porque ali, o que está em jogo ali, em termos de segurança do passageiro? É o avião sair da pista e o cara está sem cinto.
Isso que tem que ser avaliado, entendeu? Para quem levanta ali. Menina que está ali sentado que pesa 50 quilos. Não sei se vale a pena. Não dá nada. Não dá nada, então assim, eu vejo as meninas ali, às vezes, levantando, umas bem magrinhas ali, eu falei, ué, mas assim, aquele lance que a Vivi falou já, né? A cultura é um problema, porque vai passando de bizu, e depois, pô, sai da pista, e o cara vai se machucar quem está em pé, né? Assim, vai se machucar, e vai se machucar feio, né? Então, porque o avião está pesado, né? A desaceleração vai ser com mais força e vai se machucar. Então, e deixar claro que não adianta só ficar de pé, né? Tem que pôr um pé à frente para pôr o peso para frente. Para trocar de seção. Para você tentar empurrar ali o CG, né? Se tiver muito traseiro quase no limite, né? É o chorinho, né? Não sei nem se tem efetividade. Então, assim, isso tem que dar uma olhada no gráfico. A gente não tem gráfico aqui para olhar. Mas, né, Melo? Você pode até complementar aí, mas esse chorinho, esse chorinho vai fazer que o CG passeio? Não vai fazer. Então, pô, vale a pena? Então, Nóbrega, talvez não valha a pena numa operação corriqueira, mas a gente tem o fator pista, táxi, que é onde pega, a gente sempre sai de um concreto para terra com todas aquelas variações, entendeu? Werner, o melhor, cara, é a gente operar inquestionavelmente dentro do envelope. Sim. Inquestionavelmente. Então, assim, não dá para a gente considerar, quando a gente sai do envelope, a gente está começando a querer manipular coisas etéreas. Não, estou fora do previsto, então vou fazer isso que vai dar certo. Essas culturas, essas normas informais, né, que vão se propagando como agora isso é o certo, elas mascaram um problema que pode ser resolvido sem impacto para a operação. Dimensionar, não precisa pesar todo mundo. Dá para pesar todo mundo? Dá. Precisa pesar todo mundo? Talvez a gente consiga uma maneira muito mais simples de organizar o pessoal dentro do avião. Agora, o que eu mostrei no começo, não sei se tu não entendeu, se a gente conversa de novo, é que aquilo é imutável. Aquilo é física. Se a gente continuar, é uma atividade aérea, então a física é aquela e pronto, não tem como mudar isso, a não ser que, sei lá. Mas aqui no planeta Terra, física newtoniana, aquilo não é inventado para avião, aquilo é física. Então, a gente tem que, por exemplo, quer ver um exemplo que eu queria falar? É tão importante e não tem esse negócio de margem de tolerância. Não, qual é a tolerância? É dentro do previsto. Ah, mas é até 31%, eu posso ser 32%? Não, está proibido 32%. Sair do CG permitido significa novo avião. Eu vou abrir envelope do avião, não é novo avião. Eu vou ter que fazer alguns ensaios, vou ter que fazer alguns voos para saber se ele pode voar ou não, e qual é o impacto disso. Pode ser em várias situações que não tem impacto nenhum em segurança, mas às vezes vai requerer um comentário no manual para o piloto prestar atenção. Olha só, então agora, se você estiver usando com um CG de 32 para 35, a recuperação de stall vai ser desse jeito. Então, como alguém estola o Carva, eu joguei o Carva muito menos do que o Nóbrega, mas eu fiz alguns poucos ensaios. É um avião fácil, muito próximo, cara. Porque para fazer besteira com o Carva, você tem que querer fazer besteira e tem que insistir, porque se você quiser fazer com pouca vontade, você não vai conseguir. Ele pede, se não me engano, 200 pés no stall, dentro do envelope. Pô, estourou o Carva e demorou para recuperar, perdeu 1000 pés. Cara, alguma coisa está esquisita. Não é para perder tudo isso. Por algum motivo o peso estava fora ali da sessão e saiu do envelope, seria isso. Tem que investigar. Então, se o cara me falar assim, pô, estourei com o cara, vai tomar o maior susto. Eu falei, porra, bicho. Convence, vamos pagar serviço, vai gastar dinheiro com cerveja, porque para dizer que é avião, para dizer que é operação, não. Isso aí, o avião, não. Pessoal, pode ter algum problema. Infelizmente, 2 mais 2 são 4 também em Boituva. Boa observação. Mas olha só. Eu vou para o próximo tópico, porque a gente já está com quase 1h30, né? E eu pretendo ir para Boituva ainda hoje, então vamos seguir para o próximo. A gente vai pedir para o Werner falar sobre como é organizado o tráfego das aeronaves em Boituva,
É um tema muito legal e que a maioria das pessoas não sabe. Então, galera, falar um pouquinho resumidamente de como funciona o controle em Boituva, e daí a experiência dos meninos pode falar como funciona um controle aéreo realmente um pouco mais comercial e militar falando. Em Boituva, vocês já viram muitas vezes o avião na pista, o avião esperando na lateral da pista, ninguém na pista e o avião fica lá ligado e esperando. Por quê? Porque a gente tem intervalos das aeronaves. Quando o piloto decola, ele passa para o controle a quantidade de velames, o POB, que é o Pax on Board, na aviação que fala, a quantidade de velames, para a gente saber quantas velames vão estar voando, e ele passa o estimado dele, o flight level e o estimado. Então ele fala assim, eu vou para o nível 140, estou estimando 12 minutos. Então 12 minutos, o controlador, o primeiro aeronave a sair, ele dá o crono, então ele sabe que aquela está vindo atrás. Então tem uma diferença. Por exemplo, um estimado do Kodiak chega a girar 16, 18 minutos. O estimado do Romeo gira 11 minutos. Então, se o Kodiak acabou de decolar, se o Romeo decolar, o que acontece? Pode acontecer dele ter que ficar esperando ou ele ter que ultrapassar. Numa operação semanal, que a gente fala que é mais tranquila, acontece uma cordialidade entre os pilotos, que o mais rápido acaba sempre passando o outro. Mas numa operação como fim de semana, onde a gente tem tipo 6 aeronaves operando, se respeita a ordem de decolagem e daí se ajusta o tempo em relação às outras aeronaves. Então, muitas vezes a gente faz o Romeo ficar 3 minutos na cabeceira da pista esperando, porque se ele decolar, ele vai chegar lá em cima e vai ter que ficar esperando 4, 5 minutos para decolagem. Certo? Então, é assim que a gente faz o controle da aeronave, entre elas e o tempo delas. Muitas vezes vocês já devem ter tido algumas reclamações de o cara da aeronave do voo, eu fui o último a sair e o primeiro a sair da outra aeronave pousou antes de mim. Então, isso acontece muitas vezes porque, por exemplo, assim, quando a gente está no controle, a gente observa todos os velames que estão abertos. Então, a gente conta os velames que estão abertos, conforme o número que eles passaram, faz a verificação. E aí, quem dá o tempo da próxima aeronave é o velame mais alto. Então, a gente sabe que tem uma perda de 1.000 pés por minuto. Então, a gente sabe se o cara tem que estar... o aluno está a 5.000 pés e a gente tem que lançar o próximo sempre abaixo de 2.500 pés. Então, o mais alto para o próximo lançamento, ele tem que estar a 2.500 pés. Se ele tiver mais alto que isso, a gente tem que segurar a aeronave de cima para dar o tempo de não encavalar, que a gente chama, né? Que então onde encavala uma decolagem com a outra. Mas muitas vezes vocês já devem ter passado por isso, de ter essa particularidade ou esse problema de ter visto o paraquedista do voo que estava atrás de você, você foi o último, ele pousando na sua frente. Acontece também alguns erros, acontece uma calibragem, porque quem passa a altura do velame mais alto para a gente é o avião que está em mergulho. Então, o avião que acabou de lançar o pessoal, ele vai na descida, ele começa a ver os velames, e aí a gente fala, verifica se o mais alto é o laranja com ponta preta. Daí ele verifica, passa a altura para a gente, então se ele está a 4.000 pés, eu vou dar 2 minutos para o avião que vem na sequência lançar. Entenderam? Então, isso fica consecutivamente, você tem que ficar o tempo inteiro. Você imagina que a gente tem um lançamento a cada 4, 5 minutos em Boituva. Então, a gente fica o tempo inteiro contando a quantidade de velame e se comunicando para o piloto para saber quando a gente vai autorizar o próximo lançamento. Certo? Entenderam aí? Se tiver alguma dúvida... Eu achei que o tempo era fixo entre luz verde e 4 minutos. Muito Não, bom. pode variar demais. Normalmente os pilotos, quando estão lá em cima, muitos deles, ou vocês já perceberam que ele faz um 360, um 360, ou então eles diminuem a velocidade ou eles alongam a reta. Então, para vocês, o 4 minutos sempre vai ser o 4 minutos. Mas o meu tempo para ele pode ser alterado. Ele pode estar no nível 140 e ainda estar esperando mais 3 minutos para lançar, entendeu?
Entendi. É o velame mais alto que dita o tempo do próximo lançamento. Excelente, me sinto muito mais segura assim. Exato, sempre. Fala um pouco da área de Notan, de como é o padrão de subida e descida da Vivi, posso aeronave. perguntar uma coisa depois? Pode, Du. Pode, vai, Douglas. Então, a gente teoricamente não deveria nem decolar com o velame voando, correto? A operação militar, sim, eles têm essa prerrogativa. Mas a Não, RBAC assim- trata da operação civil, Não, do paraquedismo mesmo. Teoricamente, já escutei muita gente falar, porra, mas aí Boituva, aí qual é o argumento? A Boituva pararia, tal. Exato. Comercialmente é totalmente inviável, caramba. e não está fora em da relação- norma decolar com gente pousando. Não, se eu não me engano, tem na norma, viu, Vivi? Na RBAC 105, que trata de paraquedismo, não tem. Ah, enfim. Já escutou isso, né, Werner? Eu já escutei algumas vezes. Então, qual Mas que também é não sei o quanto é um boato e quanto é real ou não. Sim. Mesmo porque, inclusive, no caso do que aconteceu 2 vezes nos últimos 15 dias, dando um exemplo aí, o avião já de cortar no meio da pista, né? O velame e aluno, né? Claro. Pousar na pista e várias vezes eu já vi. Inclusive, essa semana aí de quase eles pegar no paraquedas e tal. No caso aí de vocês liberarem, o padrão é 2.000 pés. 2.000 pés, o velame mais alto. 2,5. 2,5. Mais ou menos, exato. Tá, entendi. Mas isso é para lançamento, não tem nada a ver com decolagem. A Sim, decolagem mas é o tempo de cada aeronave. Sim, exato, é o estimado sim, de cada aeronave. Só fiz um adendo aí para que o Werner pudesse falar o que ele pensa sobre isso. Então, tem algumas particularidades que algumas pessoas falam que nenhum paraquedista podia estar voando se a aeronave estivesse no solo de motor ligado. Eu já ouvi algumas coisas assim. Mas em Boituva, realmente, a gente voa de acordo com as normas porque já fomos fiscalizados e verificados em relação a isso. Por exemplo, tem diferenças, como nos Estados Unidos, o splash, que é o abastecimento com o motor girando, é usual nos Estados Unidos. Você tem área que liga o Caravan uma vez e não desliga mais. E aqui no Brasil é proibido fazer esse tipo de abastecimento, entendeu? Só que muitas vezes, às vezes o piloto precisa fazer a última do dia, alguma coisa, ele faz um splash rápido numa das asas, bota 50 litros e acaba subindo, entendeu? Então eu não saberia te informar em relação às normas, mas eu sei que a gente realmente faz dessa forma, entendeu? Valeu, Werner. Nós, Beleza, ainda um pouco arcaicos, né? Mas deixa eu voltar na minha pergunta. Fala do padrão de subida e descida da aeronave. Então, o padrão ele é meio definido de acordo com o vento, né? Então, por exemplo, eles têm o padrão curva direita, e daí faz a sequência. Uma aeronave, eles sempre ficam girando no perímetro. Que você está falando. Isso, o perímetro de Boituva é 3 milhas quadradas, né? A gente tem 3 milhas da ponta. Então, você bota um pontinho no meio de Boituva, o perímetro de 3 milhas é todo controlado e diz respeito à zona de Boituva. Entendeu? É perímetro ou é raio? É um raio. Ah, um raio? Dá 6 milhas de diâmetro, tá? Exato, de ponta a ponta, Maião, exato. Mas o centro não é a área, tá, gente? O centro é deslocado. A área está numa borda desse centro. Mais próxima à borda desse círculo. Não tá... Tanto que sobe indo mais para Tatuí ali, Peró, porque é mais para lá nosso raio de Notan. Geralmente, estou errada. As aeronaves sobem a 3 milhas do centro e descem a 1 milha da reta.
Isso acho que por causa do tráfego de Sorocaba. Mauro, deve ser o tráfego e também é quando o paraquedista sai, ele deve ter uma distância justamente para evitar a colisão com o paraquedista, né? Com o velame, tá voando, às vezes o cara sai da área, vento e tal. Então deve ter uma padronização que tem uma distância de interferência, né, sobre determinadas condições para o cara não estiver descendo e o velame navegar em direção ao avião, né? Ou E o lançamento de wingsuit, por exemplo, que eles pedem para afastar 2 milhas, às vezes 3 milhas do perímetro, também sempre tem que ser coordenado exatamente por essa particularidade de não ter nenhuma colisão e coisas afins. Deixa eu perguntar, essas milhas que você está falando é tudo náutica, né? Legal. Olha o engenheiro aí, todo nervosão. Aí, os pilotos podem falar desse... De ver 100 metros, meu. Para a gente ir para o nosso último tema, eu só queria que os pilotos falassem um pouco sobre como é o controle do tráfego aéreo, qual que é o SINDAX, como é que é a comunicação entre os pilotos por frequência de rádio, esse tipo de coisa, para o pessoal entender um pouco como é a operação da aeronave. Assim, basicamente, né, bem sucinto, né? Deve ter um controle de solo em Boituva, com certeza deve ter, um rádio, né, uma estação rádio, sei lá, que coordena com todo mundo. Deve ter uma frequência padronizada entre os pilotos, ou é comum com a de rádio, não tem essa, mas geralmente é isso. O plano de voo já deve estar tudo já coordenado, que às vezes o cara fica repetindo o plano de voo sempre, né? Então, junto com o NOTAM. Então, o que é o NOTAM? O NOTAM ele vai estipular uma área, como o Werner falou, e uma altura, para que nenhuma aeronave cruze esse espaço aéreo delimitado, que é uma constante aí em Boituva, né? Então, às vezes... Dá para confiar? Não, às vezes toma susto, né? Decolando de algum lugar aí toma susto. Então, geralmente, quando eu voava, era a frequência meio universal, era 1, 2, 3, 4, 5, né? E colocava ali e todo mundo ficava se falando. Inclusive, a aeronave que não está operando Boituva para cruzar, né? Então, tudo isso é coordenado, né? Então, o NOTAM, a FAB deixa, libera o NOTAM, ele deve ser permanente ativo ali. Geralmente, deve ser 14 mil, né, Werner? Eu não sei, mas deve ser 14 mil, 10 ou 12, né? Não sei. Ou quando tem especial para 14. O padrão é 14 mil, mas quando você solicita, você pode solicitar o nível 200, né? Que é o 180 real. Então 14 mil é nível do mar, tá, gente? 12 mil é nível de Boituva. Isso. Sempre é nível do mar, é isso. Sempre é nível do mar. Então, é importante falar que a gente, às vezes, tem que coordenar quando a gente pede NOTAMs mais alto, porque ali é terminal de Centro Curitiba ali. É Centro Curitiba? Centro Curitiba. Porque assim, o NOTAM ele sempre liberado de acordo com a coordenação, né? Você vai afetar alguma coisa desse tipo, aí tem que realmente pedir, né, o outro NOTAM, né? Mas basicamente, como já está padronizado, não tem muita coisa a falar, assim, né? Então, galera, só para entender, as cartas aéreas que os pilotos usam e que eles verificam, todas essas cartas, por exemplo, se ele olhar lá a área de Boituva, vai ter lá exatamente a frequência que a gente usa, 127975, e já vai ter as restrições para o piloto. Então, o piloto, se ele quiser cruzar, ele vai ter que falar com a coordenação e a coordenação libera ele. Sim. Acontece algumas vezes raridade de alguém cruzar sem a coordenar, e o que acontece? Tem um procedimento que o piloto que está no nível segue a aeronave para pegar o prefixo de cauda dela. E daí depois, quando ele pega o prefixo de cauda, a gente faz uma notificação para ele, o piloto, daí eu não sei que CANAC faz com ele, mas toma as medidas legais. Eu sei porque é pelo SRPV, que é onde eu estou trabalhando agora, então isso vai lá para a gente e isso segue para uma notificação formal. E qualquer pessoa, qualquer piloto ou empresa aérea, ele sempre consulta o NOTAM antes de decolar. Então, sei lá, eu vou em Fortaleza, eu vou cruzar Boituva. Antes de decolar, eu vejo lá o NOTAM, né? O piloto vê o NOTAM, aí não dá para cruzar, tem que cruzar acima de 12 mil no raio de 3 milhas. Isso tudo é público, né?
Então, assim, é bem controlado. Isso é bem controlado, isso é bem tranquilo. Lógico, pode decolar um agrícola desse aí perdido e não lê NOTAM, não lê nada, e tem que ficar risco, né? Mas... E uma particularidade para a galera e a molecada é que todas as aeronaves elas têm um transponder, que é um código alma da aeronave. Então, quando a gente está voando, todas as aeronaves de Boituva possuem esse código transponder. Então, o Centro Curitiba ele está vendo exatamente o que cada aeronave está fazendo, que velocidade ela está, se ela está respeitando os padrões da área determinado por eles. Então, a gente tem um controle muito grande nessa área. Eu olhando assim... Só fazer uma perguntinha. O transponder ele pode também ser desligado, né? Pode, mas aí o centro... Tipo assim, se tiver algum espertinho que quiser cruzar e não ser identificado, ele decola com ele desligado, né? Então, mas os radares conseguem identificar a aeronave, mesmo com o transponder desligado. O transponder, ele te dá a clareza da informação. Eu sei disso, mas... informação detalhada. Mas a questão que eu estou falando é o seguinte, o cara sobe com ele desligado, ele é pego no radar, mas pelo radar ele vai identificar qual é o avião, qual prefixo pode ser pelo radar? Não, aí aciona a FAB para intervenção. E pedir para porque se esse avião decolou, ele tem um plano de voo. Se ele não tem um plano de voo, aí já começa que pode correr uma intervenção militar, aí alguma coisa nesse gênero. Mas todo avião, toda manhã, o CODIA que ele abre avisando que ele está fazendo a operação de tal jeito, tem uma NOTAM, uma liberação, né? Eu acho, né, que o CODIA que tem TCAS, mas eu não posso afirmar. Eu acho que tem TCAS também. Se tiver o TCAS, já ajuda bastante, né? Agora explica para a galera o que é isso, né? TCAS é um aparelhozinho que, até onde eu voava, né? Que conversa com outro avião. Então, se o avião está chegando próximo, ele avisa no painel, quantas milhas? Aí vai lá... No próprio painel do CODIA, Nóbrega, você consegue ver as outras aeronaves. Então o CODIA, esse é o cockpit do CODIA, que ali é excelente. Ali. É uma segurança a mais. É uma segurança a mais. É como se fosse um radar, então, dentro do CODIA, isso? É isso, que conversa transponder com transponder. Ele lê o transponder do outro. Que bacana. Então, você já sabe quantas milhas o avião está se aproximando, quanto de altura... E ele já vai te dar TCAS, vai te avisando progressivamente. E quando os dois estiverem em rota de colisão, um manda o avião picar, o outro cabrar. Então, climb, aí o cara então, já comanda a ação, né, para o piloto fazer. O piloto não raciocina, é só acompanhar a ordem dada pelo TCAS, né? Então, o CODIA, do cara, os outros eu não voei ali, né? Mas o CODIA eu posso ter certeza que é muito bom em relação a isso. Tem esse diferencial, sim. Tem, sim. Excelente. Galera, a gente já passou de 1h30, então, Werner, você tem 5 minutos para falar do nosso último tópico, né? Já falou um pouco de abastecimento e cuidado do embarque. Então, galera, vamos ser rapidinho. Então, alguns cuidados que a gente tem no abastecimento, por exemplo, a gente tem que aterrar a aeronave. Então, toda vez que a aeronave chega para abastecimento, a gente coloca os calços nela, a gente calça a aeronave, o piloto sai da posição dele, a gente aterra a aeronave e a gente começa o processo de abastecimento. Sempre a gente começa pela asa de fora, porque a aeronave lá em Boituva, a gente bota uma diferença de combustível. Então, a gente não bota 200 litros em cada asa, porque como o avião ele voa só num perfil, a gente tem uma asa que vai menos combustível e uma asa que vai mais combustível. Entendeu? Para o balanceamento e para ajudar até na performance da aeronave. E daí o embarque, as particularidades vocês conhecem. Muitas vezes vocês vão ver o embarcador pedindo para vocês trocarem de posição, exatamente por isso que os meninos falaram, pela diferença de CG, ou então o envelope naquele setor está mais pesado do que deveria. Então são alguns ajustes que a gente vai fazendo aí em relação a embarque, que vocês no dia a dia... Outra coisa que eu sempre encho o saco, né, quando eu estava no embarque, que é bom lembrar vocês todos, quando vocês terminarem quando eles entram na aeronave, vocês colocam o cinto, e muitas vezes a hora que vocês vão sair da aeronave, vocês não prendem o cinto no local.
Só que você imagina que aquela aeronave, a hora que vocês saem da aeronave, a porta fica aberta e o piloto, ele não faz aquela subidinha lentinha, bonita que vocês veem. Ele entra num mergulho praticamente. Então o perigo do cinto ficar batendo nas janelas e o perigo de um cinto desse cair da aeronave, como eu já vi cinto solto literalmente. Então são alguns cuidados aí no embarque e no abastecimento que a gente toma. Certo? Excelente, muito bom. Gente, sempre prendam o cinto no varal do Codia, que isso ajuda Exato. a gente a conservar nosso brinquedo. O Zé fica maluco com vocês, galera. É ele que tá voando lá, né? Exato, que tá o cinto batendo. Pá, pá, pá. Especialmente lá nos cintos da cauda, né? Que a galera deixa solto, fica batendo para todo lado na porta e na cauda. Na fuselagem chega a bater. Uhum. Beleza, gente. Para a gente encerrar, eu vou abrir para perguntas. Tem uma pergunta no chat. O Carrasco tá aí para falar com a gente? Carrasco, tá aí? Tô aqui, Vivi. Faz sua pergunta aí. Minha pergunta, a gente falou bastante do CG, a gente passou pela parte física do que é o CG, o efeito da variação dele. A minha pergunta é o seguinte, se a gente errar o balançamento ali, colocou os pesadões na cauda, qualquer coisa do tipo, o piloto tem como aferir, antes de começar a corrida para decolagem, ele consegue aferir, ele tem algum instrumento para aferir o CG? Não. Negativo. Não. O CG ele é calculado previamente para que você consiga... O Nóbrega, inclusive, mostrou o cálculo de decolagem que leva em consideração o CG. Mas não, o CG ele é para ser respeitado. E o piloto, no Caravan, não tem essa indicação visual, né? Não tem um software que apresenta para ele qual a condição. Ele não percebe isso, né? O avião não é inteligente a ponto de perceber. Alguns poucos aviões, poucos não, mas alguns aviões percebem isso. Uhum. Posso falar do, sei lá, o avião que eu já voei, o Rafale, por exemplo, que era o francês que concorreu com o Gripen. Cada carga externa que era acoplada ao avião, essa carga externa se comunicava com o avião e ele sabia o quanto de peso tinha, onde, e dizia qual era o CG da aeronave. Isso não acontece com o Caravan. Então, o CG ele é estabelecido dentro da fase de projeto, ele é determinado, ele é certificado e é para ser respeitado. Fora disso, mas então tu vai com o CG fora do envelope e avisar para o piloto, tá legal? Não, tá errado. E você jogando para a responsabilidade do piloto ele voar fora de uma configuração autorizada pelo fabricante. Então, não é para... Isso não tem como acontecer. A aferição do CG é colocar o CG dentro do calculado, dentro do previsto, usando aquelas tabelas que o Nóbrega mostrou mais de uma, inclusive, um softwarezinho, um Excel ali, né, um cálculozinho atrás, então, no braço mesmo, o cara faz, calcula, multiplica e bota lá o valor. Né? Então, se tiver errado, a gente só vai perceber na hora que decolar e der merda. Não, a gente consegue saber se está errado antes, porque a gente sabe qual é o envelope do avião. O Nóbrega mostrou, a gente sabe qual é o peso que tem que estar em cada posição. Então, você sabe disso antes de decolar. Só complementando a minha experiência, já aconteceu de embarcar, assim, eu sou levinha, né, e eu era uma das últimas a sair, estava lá atrás, e o cara falou, não, eu vou decolar se vocês não trocarem de lugar. A pessoa, mas é assim que não quer sair. Falou, não, vou decolar, eu vou esperar vocês arrumarem, não vou ir. Isso aí. Entendi. Excelente. Porque na hora que o avião... Eu tenho umas perguntas agora nessa do Carrasco aí, mas na hora que o avião está correndo, você já consegue perceber se falhou seu cálculo anterior, né? Não, perceber se o CG está fora da posição, não tem como perceber. É dificílimo você perceber se tem alguma coisa errada nesse nível, porque, a não ser que seja uma coisa muito gritante, mas... Eu vou contar um caso. Pode estar escutando? Pode contar o caso. Vou contar um caso que aconteceu onde eu voava... Pode contar. 07... E saideira, tá? Depois a gente vai encerrar aqui, que a gente já está quase em 2 horas. Nigéria, Ezeiza, 5.000 pés de altura. Aí o piloto ele não faz o embarque, né? Então o avião é grande, tem 10 pessoas lá, para comissário e tal. O cara faz o cálculo e te entrega o cálculo, o CG lá. Qual? CG.
como eu falei lá, o avião ia fazer uma travessia, Nigéria-Brasil, alto. O cara fez o cálculo invertido. O que é que aconteceu? O CG, ele era dianteiro, ele falou que o CG estava traseiro. Qual é o impacto nisso? Como o Melo falou, você tem vou botar aqui um dispositivo chamado compensador do profundor, que te ajuda a você minimizar a força no manche. Então, o que ele falou? O CG está traseiro, então deu a posição no compensador. Aí você, vou fazer menos força no manche, porque o CG está traseiro. Então, o piloto já decorou isso, tá? Não era nem eu que estava na cabine, eram outros caras. Isso aí, enfim. Quando o cara cantou a velocidade de rotação, que é o rotate, lá, 100 e poucos nós, puxou o manche, né, vamos botar assim nessa linguajar, para decolar. Cadê se a aeronave vinha? A aeronave não vinha. E só que quando você passa de V1, que a gente chama em todas as aeronaves, você só tem uma possibilidade, é você decolar. Se você não decolar, tu vai varar a pista e o dano vai ser muito maior. Você está com velocidade pesado, então vai sair asa, vai pegar fogo na aeronave, enfim. Então, o que aconteceu? A pista é grande, né, lá em Ezeiza, o cara teve que mudar, né, fazer a transição do CG que ele pagou traseiro para o dianteiro, ou seja, ele teve que usar o compensador aqui. Foi 1 minuto de compensador, 30 segundos, não me lembro. Cara, todo mundo com a mão no manche aqui, no peito, o piloto e o copiloto, e o compensador tentando compensar na prática, o avião correndo, conseguiu sair no limite da cabeceira, tomaram susto. Então, assim, isso é o que o Melo falou do envelope, é importante, porque se fizer uma setagem errada, pode tomar susto. Pode tomar susto o quê? No verão, para decolar no verão é pior. E esse compensador gera um arrasto violento, né? É o que o Melo falou, quanto mais você coloca força para fazer, mais arrasto induzido você vai colocar. Exatamente. Então, essa é uma lenda, realmente. É uma lenda dizer que, melhor CG é dianteiro. Não, é uma lenda que tem que ser desmitificado, porque não é o melhor traseiro. O CG é o que o Melo falou, O melhor é o traseiro. Não, mas dentro do limite. Dentro do limite, que é importante. Então, assim, tem que olhar para a aeronave e olhar assim, onde são as seções? Tá aqui, as seções estão aqui. Não precisa ter um cálculo aferido, como ela falou, seria muito legal, cada um ter o seu peso, passar ali para a catita e deixar ali, chegou, pesei, estou pesando equipado 115, deixa lá 115, Então, o cara vai saber, estou pesando 110. Um overview, deu ruim, mais pesado, geralmente tem que dar uma olhada no gráfico, eu sempre estou falando. Mas eu vou dizer aqui, pela experiência, é embaixo da asa. Pela experiência, é embaixo da asa. E os mais leves são lá atrás, para evitar justamente isso. Então, isso é o conflito lá. Esse é o conflito do embarque, que o Werner falou, cara. Como falou, faz a mudança. Porque ele deve ter cuidado, pela experiência. Ele assim, olhou para trás e viu assim, caramba, os mais pesados estão lá atrás e os mais leves estão aqui na frente. O cara já olhou assim, por experiência, ele olhou, vai dar ruim na decolagem. Então, se não fizer essa mudança, eu não decolo. Essa é a atitude de um bom piloto, em coordenação com o que está lá. O bom piloto é o piloto conservador, gente. Não é um piloto arrojado. Esse é a coisa que tem que mudar isso na mentalidade. Não é o cara que puxa que vai quebrar o galho na decolagem. Não é esse cara. O bom piloto é o conservador, porque ele vai poder chegar em casa depois, com todo mundo, vai poder fazer o lançamento. Isso a gente tem que desenvolver isso, de mentalidade de cultura. Senão vai acontecer o que aconteceu com um rapaz que faleceu com o avião tocando na cabeça. Todo mundo achava legal tirar foto ali, aparecer no Thunder, aparecer não sei aonde, sei lá, caraca. Mas chega uma hora que vai dar azar. É triste falar isso. É uma realidade. A gente quando ali, todo mundo confia, todo mundo se confia. A aviação é isso. O piloto confia no abastecedor, confia no mecânico. Todo mundo se confia. Se ninguém vai fazer o teste de combustível com a água, o piloto não faz isso. Ele está confiando no que está fazendo lá. Então, esse é
essa ideia legal que a gente tem que trocar ali, né? Entre a gente. É todo mundo amigo ali, né? Então, pô, lógico, vai fazer um movimento dentro da aeronave, aqueles pinos, aquelas coisas todas que vocês sabem. É isso. Boa. E o Dove mandaram embora lá? É? Mandaram o Dove embora que balanceou a aeronave errada? Depois ele saiu do voo. Ele saiu do voo. Ele nunca mais voou. É isso aí. Porque a gente poderia ter morrido ali dentro. Com certeza. Porque, pô, você puxar... Qual é a sensação? Você está acreditando que o cara te deu um balanceamento correto. Aí, na hora de o cara cantar V1 para decolar e rotate, você puxa, o avião não vem. Então, sorte que a pista era longa. O avião não vem. Então, você abriu o avião para decolar, botar assim no celular já, o avião não vem. E você tem que puxar no compensador para ter sorte a tempo, porque depois da V1 não dá para remeter, não dá para fazer o reject take-off. Vai varar a pista e machucar mais. Então, é melhor você decolar, fazer um tráfego e pousar. Então, assim, então esse lance do peso e balanceamento é cultural. A gente vê assim, não é crítica, entendeu? Mas é um negócio que o Melo falou. Dentro do envelope não vai ter problema. Fora do envelope é sorte. Então, é isso que a gente tem que ponderar. Porque depois que acontece, já era, né? Beleza, galera. A gente chegou a 2 horas de reunião. Acho que tá bom por hoje. Se deixar essa galera vai até amanhã. Eu queria super agradecer os convidados de hoje. Eu estava muito ansiosa por esse bate-papo, porque eram informações que eu gostaria de ter. Gostei demais, foi super técnico. Agradeço os 3 aí por terem participado com a gente. Obrigadão, amigos. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera do YouTube. Estou encerrando aí. Valeu, Gelder. Sempre assistindo aí. Alô, abraço. Ó, Valeu, galera daqui também.